bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar da mulher, dedicado a explorar vários aspectos do universo feminino. Eu sou a Simone Argiles e trouxe para vocês hoje Patida Mauad. Patida, ela é uma criadora de conteúdo, produtora, e ela aborda o nosso universo feminino. O universo feminino, esse misterioso universo feminino. E eu acho tão legal porque abre tanto, né? Cada dia mais, assim, as pessoas falam mais de tanta coisa que envolve a gente, né? E eu acho que é um assunto que sempre a gente vai ter o que dizer, o que acrescentar e o que transformar, é o que eu percebo mais, sabe, Simone? E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós também. Agora me conta, né? Vamos começar para saber o que te inspira, o que te move trabalhar fazendo essa produção e esse conteúdo para o universo feminino. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa, assim, na minha casa são duas mulheres e minha mãe que era uma coisa, assim, ela sempre vai estar nas minhas falas, ela não era muito inspiradora, né, e uma mulher muito potente, e eu sempre tive um olhar, assim, nas minhas relações, é muito engraçado, desde adolescente, com as mulheres, com a transformação das mulheres, com o meu olhar. A mamãe era muito vanguarda, assim, eu herdei muita coisa dela, eu sempre tive um olhar muito curioso, Simone, eu falo isso assim, tem duas coisas que eu gosto muito de falar, que é a curiosidade e a disponibilidade, isso não tem idade, quanto mais você entra nesse universo, você potencializa, sabe, tudo que você deseja, tudo que você aprende. Então, assim, eu me via já nesse lugar quando eu era adolescente. Pequenos acontecimentos, sabe, que contavam na minha escola, que assim, aconteciam na escola, que aconteciam com as amigas. E isso foi crescendo dentro de mim, assim, eu sempre gostei muito de ficar perto desse universo, eu acho que ser mulher é uma mágica, assim, sabe, é uma coisa tão poderosa, assim, eu acho tão poderoso mesmo, eu adoro ser mulher, eu falo que se eu tiver que reencarnar mais várias vezes, eu vou querer vir como mulher, assim, eu acho fantástico o universo feminino, e acho que a gente é muito potente, assim, sabe, na transformação das coisas. Então é isso tudo que me seduz, é sempre muita coisa que me seduz. Que legal. E assim, deve ser um desafio também, né, para você, que a gente acompanha o teu trabalho e vê como você consegue conduzir de uma forma, de certa forma simples, eu diria, a leveza e a profundidade desse tema que você acabou de colocar, porque assim, é complexo, né? É super complexo. Mas você traz com muita leveza, né? Com naturalidade. Quais são os desafios que você tem? Você sabe que é tão engraçado, assim, eu nunca tive um hater. E assim, quando eu converso isso ali na minha rede, mesmo nos encontros, eu não questiono, mas eu acho curioso, assim. Eu, assim, Simone, eu sempre fui muito transparente nas minhas relações, nas minhas colocações, nos meus trabalhos, assim. Eu falo que eu nunca, assim, nos meus trabalhos, eu crio relações. Eu tenho amigos, a gente mesmo, né? Quanto tempo a gente se conheceu? Há quanto tempo a gente se conheceu? Eu me envolvo muito com as coisas que eu faço. E eu sou muito transparente e eu tenho certeza que elas veem isso assim em mim, sabe? Acho que isso é muito claro. Tem uma curiosidade que aconteceu na época da pandemia, que eu dei muitas entrevistas. E aí eu acho que eu até te contei isso, gente, na nossa conversa que a gente teve anteontem. Que aconteceu uma coisa muito curiosa de algumas seguidoras assistirem todas, porque eu fiquei postando tudo, eu fiz bastante live logo no comecinho, e as pessoas falavam, nossa, Patida, impressionante, você fala as mesmas coisas sempre. Eu falava, mas é o que realmente eu sou. Então, quando eu vejo o meu histórico, assim, sabe, a minha caminhada de vida, eu percebo que tudo isso acontece porque eu sou muito real. Eu sou muito transparente nas coisas que eu coloco, eu falo exatamente o que eu vivo, eu me vejo uma pessoa muito aberta, assim, sabe? Eu não tenho preconceito, eu não tenho medo de dizer, porque eu sei que o que eu estou dizendo
é muito verdadeiro, assim. Eu acredito que seja isso, essa transparência, assim. É muito interessante, eu já tive fases, né? Eu perdi a mamãe, fez agora 4 anos, e minha mãe era minha alma gêmea, foi muito difícil, muitas coisas foram muito difíceis. E às vezes eu recebia direct de seguidora falando assim, não tá legal, né? Às vezes por um vídeo, um tom de voz, um olhar, sabe? Eu acho, né? Eu tenho certeza que é minha forma de ver a vida, de me posicionar diante das coisas. Eu acredito muito na transparência, assim, na verdade que você tem, sabe? Eu acho que sempre me comuniquei assim. E eu acredito que as meninas saibam disso. Que todas as minhas seguidoras sabem Se identificam disso. com isso. Ah, com certeza. É mais fácil, né? Às vezes, assim, quando a mamãe partiu, eu falei muito sobre, estudei muito, li muito, escutei muita gente, assim, falando da passagem, né? Eu não vejo a morte como um fim. E foi muito interessante porque a minha dor construiu tanta transformação nas pessoas, sabe? Assim, de eu poder me posicionar e falar da minha dor e como eu estava sentindo, como era. Eu gravei bastante coisa falando disso, porque eu queria compartilhar, que foi uma das formas também que eu aqueci meu coraçãozinho, assim, fui compartilhando com elas. A minha rede não é grande, mas ela é muito poderosa, assim. O grande, para mim, é isso, é o poder, é o amor que a gente tem. Eu chamo de rede de amor, assim. A gente é muito respeitosos uns com os outros. Eu tenho muitos homens que me seguem. Eu tenho meninas de 17, 16 anos que me seguem. Então, eu acho que essa coisa também de você saber como se comunicar, estar inspirando o outro e ter o feedback disso, é o que me deixa ali confortável também, sabe? Muitas vezes eu falo, ai, preguiça. Mas, assim, a relação é muito profunda, assim. Eu criei uma rede muito poderosa, de amor mesmo, sabe? De confiança e de cumplicidade. Isso, para mim, não tem preço. Não tem preço, com certeza. E essa questão, né? Você acabou de citar aqui que você não tem haters, né? Nunca teve. O que você atribui isso? Você consegue ter essa noção? Por quê? Porque é super comum. Tá trabalhando em rede social, você ter haters. Não, eu consigo porque eu sou muito questionadora, né? Eu sou muito reflexiva, assim. Eu não fui uma boa aluna, mas eu sou muito estudiosa, assim, com as coisas que me seduzem. E teve uma vez que uma mulher falou assim, escreveu, né? Nossa, você fala muito. Aí aquilo me bateu, assim, porque eu sou muito, essa coisa de ser muito reflexiva e muito observadora, eu leio muito, na hora de escrever um conteúdo, eu escrevo com o meu coração. Aí eu falei assim, com certeza, não, na mesma hora eu falei, mas com certeza, eu falo muito. Mas aí, estou aqui para isso. E aí teve um dia que eu gravei um vídeo falando disso, essa pessoa desapareceu. Foi só esse comentário e nunca mais apareceu, tem o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu compartilhei isso no vídeo, na fala, que elas adoram que eu falo. E aí foi um bombardeio, assim, né, de feedback. Ué, mas a gente gosta por causa disso. Ué, mas assim, aí você vê o posicionamento das pessoas. Eu não considerei isso uma crítica, mas assim, foi o tom da escrita, sabe? Que não foi agradável, assim, mas tudo bem. E aí eu fui lá e falei, realmente, eu falei com ela, inclusive eu respondi, falei, falo sim, além de eu ser geminiana, eu sou uma pessoa que... E tem essa coisa de você ser muito reflexiva. E ler muito, e estudar muito, e eu sou espiritualista, sabe? Eu tenho estudado muito filosofia, então tudo isso me coloca num posicionamento, eu como mulher, de fala, sabe? Eu tenho o dom da fala, eu sei que eu tenho o dom da fala, eu gosto de falar, eu sou comunicadora, e isso não é novidade. Isso é uma coisa que já vem de pequenininha. A mamãe falava que quando ela tinha que me pedir alguma coisa de mudança, ela pensava 2, 3 meses, porque ela sabia que eu ia vir com um debate, que eu ia vir com argumento. Então, eu sempre fui comunicadora. E a fala, ela é muito potente a partir do momento que ela é verdadeira. Então, tá tudo certo, assim. Eu acho que essa tranquilidade de comunicar com verdade. Eu acho que a verdade, gente, as pessoas hoje falam muito disso. Se você é verdadeiro, se você...
isso para mim não é novidade. Eu sempre fui verdadeira. Eu sempre abordei as coisas com verdade. Eu gosto do questionamento. Eu gosto de ouvir o outro, sabe? Eu sou assim. Gosta de conhecer o Gosto, próximo, gosto. né? E outra coisa, ser assim, humano. eu não falo de nada que eu não tenha autoridade. Sim, Não é falo. importante. Isso é uma característica do geminiano, assim. Eu acho que assim, de uma pessoa também comprometida, de certa forma, né, com a Não, total responsabilidade do comprometida. que você está fazendo. Você está comunicando, né? Tem que ter o quê? Autoridade para falar. Senão a gente cai nesse mais comum, que não deveria ser, né, do fake news. É o que a gente mais encontra, né? E vai Pessoas que piorar. vai piorar. E vai Exato. piorar. E eu acho que tem uma coisa maior, assim, que é a responsabilidade. A responsabilidade, Sabe? Porque você tá ali, assim, eu sei que eu sou referência para um monte de coisas que elas comunicam isso comigo. Sabe, assim, essa coisa da mamãe, né, de quando a mamãe partiu, eu tive muitos depoimentos de mães mais jovens, né, do que eu tô com 67 agora, de falando, cara, eu mudei a minha relação com a minha filha. Eu comecei a procurar mais a minha mãe. Olha, eu fico toda arrepiada. E isso para mim que é potente, sabe, Simone? Assim, sim. é esse lugar assim que eu sei que eu domino, que me aproprio assim desse lugar. E isso é muito legal, assim. Eu faço com muito prazer, com muito amor e muita dedicação assim nas coisas que eu me proponho a fazer, sabe? Eu sei. Agora, como você escolhe esses temas, né, do universo feminino para você trabalhar, tirar seu conteúdo, produzir, enfim, são inúmeros projetos que estejam ligados, porque eu sei que eles têm relação com a saúde, com o que a gente está falando aqui, né, o bem-estar da mulher. Como você escolhe esses temas? Você sabe que assim, ontem mesmo eu respondi uma jornalista, assim, ela fez um comunicado, eu fui lá e escrevi uma coisa. Eu acho que tem uma coisa assim, tem uma coisa de referência, tem uma coisa de como eu fui criada. Eu não sei, às vezes tem algumas coisas que eu vejo que estão meio morrendo, mas eu acho que referência é uma coisa muito importante. E eu fico vendo também um resgate das pessoas disso, na naturalidade. Eu não gosto de maquiagem, eu uso só batom, eu nunca pintei meu cabelo. Então eu acho que isso vem a partir de uma referência e do desejo que você tem de se ver no espelho, de se auto-amar. Eu falo muito disso, assim, o auto-amor, o auto-amor é potente pra caramba, sabe? Que essa coisa de você saber o que você quer. Então, assim, eu não sou contra nada. Uma das características das minhas redes sociais é a liberdade. Eu, assim, liberdade foi minha escolha. E eu tive a honra e o prazer de ter pais que me permitiram. Então, eu acho que, assim, a referência é uma coisa muito forte. As experiências também são coisas muito fortes. E depois os experimentos. Eu me lembro quando meu cabelo começou a ficar grisalho, eu já trabalhava em revista, né, como produtora de moda, que foi quando a gente se conheceu. E as pessoas falavam, você não vai pintar esse cabelo, você é tão jovem, tão cheio de vida, não sei o que. Eu falava, por isso mesmo. Nossa, mas você vai rejuvenescer. Que rejuvenescer? Ninguém dá a idade que eu... Então, assim, eu escolhi algumas coisas, sabe, assim, que me colocaram nesse lugar, de eu não ser contra nada, de eu apoiar todo mundo, que acho que assim, o poder maior que a gente tem é o de escolha, Simone. Sim. Você pode escolher o que você quiser. E com a tua escolha, você vai e caminha, sabe? Então, assim, por exemplo, essa coisa de onde vêm os conteúdos. Às vezes de uma frase, às vezes de uma matéria, muitas vezes de livro. Eu tenho lido muitas autoras mulheres desde a pandemia. Estou consumindo muito leitura de autoras mulheres, mulheres muito fodásticas, assim, sabe? Então, pode ser dali, pode ser de um acordar. Às vezes eu abro o olho de manhã e falo, nossa, e aquilo que eu sou muito intuitiva. Então, eu tenho uns insights, assim, sabe? Ou de uma coisa que eu li, ou de alguma coisa que elas comentaram. Às vezes as meninas falam, Batida, fala mais disso, que isso é legal. Eu sou muito conectada. Então, eu leio muito, eu vejo muitas coisas, assisto muito filme. Eu me lembro que uma época, uns 10 anos atrás, eu falando disso, que alguém me perguntou de onde vem suas referências. Vem de tudo.
vem de uma conversa que eu tenho na rua. Outro dia aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava no supermercado, aí tinha uma mulher belíssima, ela veio em minha direção, eu falei, ai, desculpa, como é que shampoo você usa? Ela também é grisalha. No final ela tem, Helena, o nome dela, a gente não se encontrou mais. 83 anos, foi uma grande empresária, e ela me levou em casa, de carro, que eu comprei as coisas, eu não tenho mais carro, e aí a gente foi conversando, aí na troca da conversa já me deu tanto insight, sabe? Então, assim, do meu rolê mesmo, e dessa leitura, e aí essa coisa de que vem tudo de todos os lugares, filme é uma coisa que me coloca num lugar muito legal, assim, sabe? De questionar as coisas, de poder compartilhar as coisas, de leitura, de viagens. Eu viajo muito, que eu adoro viajar. Então, cada vez que eu viajo, eu conheço mulheres muito interessantes, e cada um com a tua história, né? Eu fiquei 24 dias em Alter do Chão. Eu conheci mulheres incríveis, não só da região mesmo, mas muitas mulheres que moram sozinhas, mulheres que saíram de São Paulo, que saíram do Rio de Janeiro, que vieram do exterior e que moram lá. E nessa troca vem muita coisa. Eu tenho caderninho. Eu tenho notas no celular. Aí, se você me fala alguma coisa, isso que a Simone falou, aí eu vou lá e anoto. Já vira uma referência. Sabe? Já vira uma referência e um cutucadinho ali, vai e faz esse conteúdo que vai ser legal. Sim. Trabalho muito em cima da minha intuição, assim. E do todo, né? Do todo. E quais são as plataformas que você mais gosta de trabalhar? Porque você trabalha em quase todas, né? Citou várias aqui. É interessante isso, porque, assim, essa coisa de gostar de falar, isso é uma coisa, porque o Instagram, ele é mais ágil, né? Rápido. Eu tenho o YouTube, meu YouTube tem um vídeo que hoje até eu fiz uns stories. Eu tenho um vídeo que eu gravei há 6 anos atrás, com uma amiga que já era minha amiga há anos, e eu não sabia que ela também tinha escolhido não ser mãe. Eu escolhi não ser mãe com 7 anos de idade. 7? E por quê? Porque depois, cedo, né? Eu me lembro que a mamãe, a gente conversando sobre isso, e minha mãe, a gente era brother total. Aí eu falei com ela que eu não ia casar no papel e que eu não ia ter filho. Aí ela falou tudo que quando eu chegava com umas coisas assim, que ela olhava para mim e falava, tá bom, minha filha, tudo bem, você pode ser desse jeito, tá bom. Porque eu tinha umas coisas já, assim. E eu sou espiritualista, né? Já falei. Depois de muitos anos, eu descobri na espiritualidade que eu tive certeza tão jovem, porque eu já tinha cumprido essa missão. E eu trabalhei com criança anos e eu amo criança. Me lembro do meu primeiro sobrinho, que eu trocava fralda, que eu ajudava a dar banho, como se eu tivesse já feito isso. Acho que eu estava com 18, 17 anos, quando o Hugo nasceu, meu primeiro sobrinho. E esse vídeo, ele está com 30 mil visualizações. Uau! E está com 700, eu sei porque eu escrevi isso hoje nos stories, 729 comentários. Ele não para de ter comentário, ele não para de ter visualização. Eu vou te mandar o link. E é muito interessante porque tem homens, tem mulheres jovens. Assim, é uma delícia. Eu gosto muito do YouTube. Eu tô meio devagar ali. Agora eu tô com uma pessoa que está lançando muitos shorts lá. Mas eu trabalhei muito nele. O blog, eu tenho um blog, meu blog está no ar há mais de 28 anos. Como blog profissional, foi quando eu fiz 60 anos que eu transformei. E fiquei 3 anos com conteúdo diário. Lá eu falo de beleza, alimentação, dou várias dicas, falo de moda. Eu tenho colaboradores, falo de viagem, conto histórias reais. Então ali eu falo que é meu parquinho de diversões, assim. E tudo que eu tenho ali é trabalhado com a minha afetividade. Mas o Instagram é muito sedutor, porque eu gosto de fotografar, né? Então eu gosto da imagem, eu gosto da coisa mais rápida. Então hoje eu tenho a fanpage também no Facebook, mas ela tá lá paradinha. Assim. Uma vez ou outra eu passo por lá. Então é o Instagram. Hoje em dia é o Instagram onde eu me dedico mais, assim.
E assim, você, não digo que vem na contramão, mas digamos que até aqui foi, né? Eu li uma matéria super interessante, depois a gente já estava antenada a esse movimento. Você tá com um movimento muito grande das pessoas hoje não quererem mais exatamente isso, que é se tornar outro ser, né? Se tornar, tipo, alguém, tipo, que não é. Vai lá, faz todo aquele projeto, harmoniza aqui e ali, se torna outra pessoa. Às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer as pessoas. E quando não faz isso, pede para fazer num ensaio fotográfico, né? Não, mas ajusta aqui, diminui, aumenta, assim, muda a pessoa. Você nunca fez parte desse movimento que está acabando, graças a Deus, as pessoas estão voltando a ser quem elas são. Você sempre teve esse olhar para aquilo que é natural. Isso faz parte de você. Qual é o teu conceito a respeito disso? O que você pensa a respeito? Você sabe que vamos voltar lá nas escolhas, né? Eu nunca tive muito saco para essa coisa muito exagerada da beleza, sabe? O cabeleireiro. Eu nunca tirei cutícula aos 67 anos. Porque o meu, assim, o que significa o mais importante para mim está em outros lugares, entendeu, Simone? Uhum. Então, assim, não sei, nunca coloquei um botox, nunca fiz nada no rosto, uso cremes bem normais, assim, sabe? Muito mais de hidratação. Eu acho, não sei se isso, porque eu acredito que isso também tenha sido uma referência, mas assim, o sentido de tudo isso, para mim, ele mora em outro lugar. Uhum. Não que, nunca vou colocar. Não, a palavra nunca eu nem uso. Eu deixei de usar essa palavra há muitos anos. Porque nunca é um lugar que não existe, para começar. Não existe, né? Então, assim, mas eu encontrei um outro lugar que me acolhe mais. Que eu posso te falar dele? Claro. Que é a beleza natural, que é a alimentação. Eu, sim, quando as pessoas me falam, Batida, mas como que faz tudo, como que constrói tudo isso? É um pacote. É um pacote. Então, eu acho que, assim, é corpo, alma e físico. Então, eu tenho uma alimentação impecável. Sempre tive. Eu faço a minha comida. Eu não abro mão disso. Mesmo quando eu trabalhava muito, hoje eu tenho uma vida bem mais tranquila em função das minhas escolhas. Mesmo quando eu trabalhava muito, eu tinha gente que ia, mas fazia assim, deixava algumas coisas prontas, uma finalização sempre fui eu. Então, assim, eu acho que são várias coisas. Então, parei na alimentação. Não abro mão disso. Eu não como enlatado. Eu não como porcaria. Na minha casa não entra nada disso. Outra coisa, eu tenho sempre um tempo para mim. Sempre. Eu paro para respirar. Eu acho que a gente está perdendo muito o observar, o parar. Eu vejo entre amigas, entre amigos, como as pessoas estão aceleradas a ponto de não ler uma mensagem que você mandou e fazer a pergunta 5 segundos depois da resposta que eu estava dando ou do assunto que eu estava gerando ali. Então, vamos lá, alimentação, parar, sair fora, dar rolê, se dedicar, sabe? Se olhar mais, ver o que está incomodando, o que te deixa feliz. Ir a um cinema, sair para tomar um sorvete. São coisas pequenas. Eu me lembro de uma vez, uma amiga chegou numa reunião e falou assim, gente, vocês já pararam para pensar que tudo que é bom, que faz bem para a alma e para o coração, é de graça? Sim. Eu já. Isso nos anos 80. A gente ainda tem que repetir isso até hoje. Então, assim, eu faço exercício físico desde sempre, senão eu fico louca. Se eu não fizer um exercício físico, eu fico louca. Eu leio muito, eu vou ao cinema, eu vejo filme, eu saio sozinha, eu adoro andar na rua, eu converso com as pessoas, eu paro na feira, eu converso com todas as pessoas. Eu sou zero discrimino, assim. Tem uma mulher que mora na rua, lá perto de casa, perto da Paulista. Eu sempre paro, pergunto se você está precisando de alguma coisa. Eu me comunico. Eu sou da comunicação na vida, não é só em rede social, nada disso. Então, eu acho que se você consegue reunir as coisas que são importantes para você, né? Então, para mim, nunca foi a tinta no cabelo, nunca foi o esmalte, mas eu
perco meu batom vermelho que eu adoro. Sabe, são pequenas coisas que a gente vai alimentando o nosso dia a dia e vai te fortalecendo. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu não quero ir ver ninguém, eu não vou ver ninguém. Se eu quero ficar sozinha, eu fico sozinha. Eu acho que é prestar mais atenção no que realmente é importante pra gente, sabe? Porque, de repente, você tá vivendo 500 coisas, porque a rede social é isso, é um bombardeio. Se você não tem aquele momentinho que você vai fazer suas próprias escolhas e se olhar e ver, eu tô bem, eu tô feliz, não fazer o que não gosta. Às vezes eu fico vendo as pessoas, encontro alguém na rua, ai, tô aqui, mas tô de saco cheio, queria estar na minha casa. E tá aqui por causa de quê? Eu acho que a gente não tem mais, assim, eu fico vendo isso, como a gente cresceu em todos esses anos, isso são coisas que eu sempre tive, né, na vida toda, mas como a gente cresceu para poder observar esse tipo de coisa, porque hoje tem muita gente falando disso. Então não é uma falta de atenção, não tem dinheiro para fazer ginástica, tem no Parque, no Ibirapuera, tem no Centro Cultural, tem no Sesc, filme gratuito. Não, tanta coisa, é show, é cinema, a gente tem tudo gratuito então, em São Paulo, gente. E acho que qualquer lugar do planeta, acho que hoje em dia esse foco na saúde, principalmente que é o que a gente está falando aqui, no bem-estar, está em alta, graças à pandemia, né? A Maris que não, e é isso, assim, tem uma coisa aí que eu não coloquei nesse pacotinho, mas para mim, a prioridade máxima, que é a saúde mental. Saúde mental. Cara, se você não estiver legal de cabeça, não vai ter mais nada legal no teu entorno. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tá muito fácil entrar nesse lugar errado, sabe? Que a comunicação para você chegar nesse lugar, ela é muito potente também, né, Simone? Sim, super. Então, a gente ter certeza do que a gente quer pra gente, né? Porque também, se você quiser escolher a loucura, cada um escolhe o que quiser. Sim, as escolhas. E aí eu me vejo bonita, sabe? Assim, se eu tô triste, eu vejo que a minha pele não tá legal, eu olho para os meus olhos, eu tô sem brilho, eu falo, não, sai desse lugar. Assim, quando eu procurei a terapia, depois que a mamãe faleceu, foi quando 2 amigas me falaram, não tá legal. E quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo a minha alegria é meu carro-chefe. Meu pai era de uma alegria, de uma felicidade, a minha casa era bombardeio de amor diário, sabe? Então, quando eu comecei a perceber que a minha alegria estava indo embora, eu falei, opa, aí voltei para análise, sabe? É ter essa observação de si mesmo. Si mesmo. E para fechar essa entrevista maravilhosa, que a gente ficaria a tarde inteira. Adorei. Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer, mas eu queria que você desse, então, uma dica, assim. Qual seria, de tudo que você falou, ou se tem algo a mais aí? O que é a sua dica de ouro que você diz, não dá para viver sem, para você ter... Amor, Simone. Amor. Quando assim, as pessoas me perguntam qual a tua religião, minha religião é amor, cara. Eu vivi numa casa de muito amor, me emociono de lembrar. Eu acho que você coloca amor em tudo que você faz, porque amor, cara, é a arma fatal da vida bacana. Sim. Eu acredito muito nele, assim. E não é mimimi, coisa de... Não, é só parar e pensar. Porque ele vai te dar, ele vai te conduzir, ele vai te conduzir numa vida saudável, ele vai te conduzir no amor próprio, ele vai te conduzir na saúde mental, ele vai te conduzir nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, sabe? Sim. E aí você vai fazer suas escolhas, mas a palavra-chave para mim é o amor. O amor. Foi muito amor que a gente recebeu aqui, fico muito feliz. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Aqui colocar o contato da Patida para você seguir, conhecer tudo que ela produz, que é maravilhoso, é inspirador, motivador. Eu acho que causa um impacto muito grande na vida da mulher. Parabéns. Obrigada. E um beijo para todas vocês. E nos siga aí no YouTube, nas redes sociais, comenta, compartilha, curte, que a gente quer espalhar amor.